São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus queridos, existe alguém interessado em te manter longe da meditação, longe da reflexão. E o maior interessado nisso, saiba, chama-se Satanás. Porque ele sabe que por meio da meditação, por meio da reflexão, você consegue acessar a verdade. Você encontra-se com a verdade. Quando você para um instante para meditar, para refletir, para discernir, para ponderar, não mais para agir no impulso, mas para meditar, ele sabe que ali você entra no campo de Deus. Você entra no campo da verdade. Então, essa formação de hoje é muito importante. Creia, eu estou sim ainda no capítulo 25 do livro do Combate Espiritual, a Paz Interior. Terceira formação, praticamente 3 horas dedicadas a um capítulo do livro, porque nós estamos falando de um assunto importantíssimo, que se chama oração. Primeira formação, eu partilhei com você por que é necessário rezar. Ontem eu partilhei com você que sem silêncio não há verdadeira, autêntica oração. E quais os passos para a oração mental, né? A igreja nos apresenta, nós temos essas 2 maneiras de rezar. A oração vocal, por exemplo, o rosário, o ofício divino, e a oração mental, aquela oração silenciosa. E percorri com você ali passo a passo para esta oração. Hoje, nós vamos então entrar no campo da meditação que Dom Lorenzo nos apresenta. A oração por meio da meditação. E quantas pessoas aqui têm a sua dificuldade? Então, eu estou na página 182 do seu livro, do Combate Espiritual, a Paz Interior. E quero começar exatamente trazendo esta realidade. Veja, como é que nós, seres humanos, temos acesso à verdade por meio dessa ponderação serena e objetiva das nossas experiências. E é isso que Satanás tenta impedir a todo custo. Porque, eu já lhe disse, quem medita entra no campo de Deus. Se abre a possibilidade de ser surpreendido pela verdade, não é? E o mundo em que você vive, em que nós vivemos hoje, é especialista em evitá-lo. Então, tudo isso que hoje demanda a sua atenção, veja aquilo que é excesso. Aquilo que de fato não é uma necessidade real, que você acabou caindo, não é? Caindo, não é? No conto, caindo na ilusão que Satanás criou e que te apresentou como uma necessidade. Mas a verdade é para te tirar da meditação, te tirar da reflexão, te tirar então da oração. Por que tantas pessoas estão experimentando uma mudança de vida? Porque estão cultivando um campo ali necessário para a oração, a meditação, por meio do silêncio da madrugada. As coisas mudam. Quando você para refletir, e você faz isso auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, aqui não estou falando em meditação transcendental, eu falava isso ontem, não estou falando em energização, não estou falando em técnicas aí orientais, não. Eu estou falando da prática cristã, tá? A meditação cristã, a oração cristã. Isso aqui é importante que fique muito claro. Então, quando você para e cria espaço para isso, e é necessário, a sua vida se transforma. Porque as suas decisões serão acertadas. Porque as suas escolhas foram ponderadas, serão acertadas. O inimigo não quer que você medite, porque a meditação significa se preocupar com aquilo que realmente importa. Quando você se decide pela reflexão, pela meditação, pela oração, você entra numa verdadeira guerra espiritual, porque o inimigo sabe então que agora ele pode perder. Quando você decide silenciar, parar para rezar, meditar,
ele agora sabe que ele começou a perder a força que ele tinha na sua vida. Espera aí. Ele está refletindo. E o inferno inteiro então se apressa para te tirar daquela meditação. Quando você, por exemplo, se detém um instante diante da cruz do Senhor, imagine isso aqui. Você se detém diante da cruz do Senhor, o Senhor crucificado, e você começa a meditar, a refletir. Ele morreu por mim. Este sangue foi por mim. Eu fui resgatado não por ouro, por prata, mas pelo sangue do Cordeiro imolado, do Filho de Deus. E você começa a refletir, você começa a ponderar. O inimigo aqui, ele fica acossado. Ou você começa diante do sangue de Jesus derramado e dizer, eu não posso ficar nessa vida de adultério. Eu não posso me entregar ao jogo, isso está destruindo a minha família. Veja, a meditação, a reflexão. Deixa eu trazer para você logo, não é? Afinal de contas, o que é meditar? O que é a meditação? A meditação é o exercício das potências interiores da alma, a inteligência, a vontade e a imaginação. A sua inteligência, a sua vontade, a sua imaginação, quando elas se voltam, elas se reúnem, unificadas e se voltam então para esse objetivo comum. É o exercício das potências interiores no qual refletimos sobre alguma verdade religiosa, a fim de que a nossa vontade irrompa em afetos piedosos e formule assim determinações práticas para uma vida cristã mais perfeita. Eu paro para meditar a respeito, não é, daquilo que é a verdade revelada. Alguma verdade religiosa falava que a meditação, por exemplo, da paixão do Senhor, ou a vida da Santíssima Virgem Maria. Sabe o que o Espírito Santo trouxe hoje no Rosário, irmã Maria Joana? Quando nós falávamos ali das relações familiares, eu vou partilhar isso aqui com você que ficou até agora. Não é? Na hora eu silenciei ali, mas talvez o Senhor quis que eu trouxesse agora. O mundo valoriza muito, não é? As mães que são aí de terno, que são executivas. O mundo vai de fazer supervalorizar as mulheres executivas. E aqui não me oponho de maneira alguma. Mulheres dignas, honradas, que estão realizando o seu trabalho. Mas veja que o mundo te leva a supervalorizar talvez aquela mamãe que seja de terno, executiva, e que por isso é obrigada muitas vezes a terceirizar aquilo que só ela poderia fazer. E aí o que é que o mundo faz? Te leva a desvalorizar aquela mamãe que não veste um terno, mas que veste um avental, que tem cheiro daquele tempero. Entende? Aquela mãe que está ali agora, está lavando aquela louça, acabou de servir o café da manhã, está já pensando em que será servido no almoço. Aqui não estou dizendo de uma maior ou menor importância entre a mamãe de terno e a mamãe que está de avental. Estou dizendo que veja o que é que o mundo faz. Te leva a supervalorizar uma em detrimento da outra, como se aquela fosse menos importante. E muitas vezes aquela mãe, aquela mulher, aquela mamãe que está em casa, não é que nós chamamos a dona de casa, se sente menos, se sente menor. Não. Sabe por quê? Sabe quem usava o avental? E quem não colocou terno, não? A Santíssima Virgem Maria. Repito, não estou aqui supervalorizando ou desvalorizando. Quem faz isso é o mundo. Cada um desempenhando a missão que Deus lhe confiou, de um modo ou de outro. O que eu estou dizendo é exatamente que quando você para, você mulher, você mamãe, e você medita na vida da Santíssima Virgem Maria, você vai descobrir exatamente isso que eu estou falando, que o seu valor não está no terno que você usa para ir para o escritório, ou não está no avental que você usa para lavar essa louça. O seu valor está em ser filha amada de Deus. E a sua felicidade está exatamente em fazer o que ela fez, ou seja, cumprir a vontade de Deus, seja de um modo, seja de outro. Entendemos isso aqui? Mas como é que eu chego a isso? Através da meditação. Será que você já meditou na vida da Santíssima Virgem Maria? Olha, quando Deus me chamou para a vida consagrada, e o Senhor tinha me confiado um ministério de pregação. Aquele tempo, o que eu fazia no grupo de oração era pregar. E quando o Senhor me chamou para uma vida de clausura, de semiclausura, eu disse, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor me deu o dom de pregar a palavra. Eu amo a palavra de Deus.
Eu carrego isso no meu nome, Irmã Maria Raquel, do Verbo de Deus. E como me traz alegria quando eu encontro as pessoas e as pessoas me cumprimentam assim, a irmã da palavra. A senhora é a irmã, nem sabe o meu nome, mas diz, é a irmã da palavra. Eu amo a palavra de Deus. E eu preciso empenhar a minha vida na proclamação desta palavra. Se precisar, usando palavra, mas sobretudo com a minha vida. Mas veja, então naquele momento eu fiquei confusa. Mas como eu cheguei ao discernimento? Quando eu parei para meditar. Espera aí. Espere aí. Deus está pedindo um sacrifício aqui. É o sacrifício do Isaac. Comecei a refletir. Falei, eu preciso, como Abraão, sacrificar o Isaac que Deus está me pedindo. Ele quer o sacrifício do dom que ele me deu. Se foi ele que deu, ele pode pedir. Se foi ele que deu, ele pode pedir o que ele quiser. Ele quer o sacrifício do dom que ele me deu. Então está aqui, Senhor. Eu sacrifico o dom que o Senhor me deu, afinal de contas é seu. Para o Senhor eu posso entregar. E veja o que Deus fez. Eu vim para o mosteiro na certeza de que seria uma vida escondida e uma vida silenciosa. E de fato é. Mas nunca que passou pela minha cabeça que hoje eu estaria aqui pregando não mais para aquele grupo de oração com 20 jovens, mas para uma multidão. Uma multidão. Isso aqui é consequência. Isso aqui é consequência exatamente da obediência a Deus. Mas como é que eu chego aqui? Através da meditação. A meditação vai salvar o seu matrimônio. A oração de meditação vai salvar a sua alma. É por isso que o demônio está empenhado em te requisitar o dia inteiro. Para que você não medite. Para que você não reflita. Para que você não medite na paixão de Jesus, na vida da Santíssima Virgem Maria, na realidade sobrenatural, nos mistérios da vida de Jesus. O que é que você faz no Rosário da Madrugada? Você medita. Você medita em cada mistério da vida de Jesus e isso está transformando a sua vida. Porque você para, olha para a sua vida, olha para a vida de Jesus e diz, espera aí, existem coisas que precisam ser mudadas. Entende? Então veja, a meditação cristã, cuidado, não estou falando aqui das práticas, de outras práticas aí, eu estou falando a meditação cristã, que é isso que Deus nos chama, é o exercício das potências interiores. Falando o português, né? Inteligência, vontade, imaginação. No qual refletimos sobre alguma verdade religiosa a fim de que a nossa vontade irrompa em afetos piedosos e formule assim determinações práticas para uma vida cristã mais perfeita. Lembra? Uma das primeiras formações, a razão que então é iluminada pela fé e move a minha vontade. A vontade que estava por aí desgovernada. A vontade que só pensava, né, talvez em comer, beber, dormir. Os apetites aí sensíveis, inferiores, não. Existe algo mais elevado. Existem necessidades mais elevadas. Então a vontade irrompe em afetos piedosos e formula determinações práticas para uma vida cristã mais perfeita. A meditação nada mais é do que a consideração piedosa e afetuosa das coisas divinas, pela qual somos movidos a louvar a Deus, a imitar as virtudes de Cristo e dos santos e a abraçar o que é bom e a fugir do que é mal. Quando você medita, isso aqui acontece. Você é levado a fugir do que é mal e abraçar aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Não, isso aí pode até ser prazeroso inicialmente, mas não é isso que Deus quer de mim, não. O pecado é assim, o pecado ele é prazeroso inicialmente, depois fica o fel. Geralmente na vontade de Deus se dá o contrário. É difícil inicialmente, requer um esforço, uma renúncia, uma mortificação, mas o que fica depois é o gozo, é o prazer duradouro. Já percebeu isso? O pecado é assim, é prazeroso, mas tão imediatamente depois fica o fel, o amargor. Na vontade de Deus, não. Muitas vezes, inicialmente, é amargo. Mas depois fica o prazer duradouro. Você olha e diz assim, valeu a pena. Valeu a pena 40 dias acordar na madrugada. Valeu a pena vir para o Rosário da Madrugada. Foi difícil, teve o amargor no início, mas eu faria tudo de novo. É ou não é assim? O padre Antônio Oroio Marim
define a meditação como a aplicação da mente a uma verdade sobrenatural para convencer-nos dela. Olha que bonito. Esse grande mestre da vida espiritual, Padre Antônio Roio Marim. Meditar é aplicar a mente a uma verdade sobrenatural para convencer-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Existe aqui um resultado prático de quem medita. Não é aquela pessoa que está alienada, né? No mundo fantástico de Bob. Não, isso tem uma repercussão na sua vida. Você traz, você medita, você reflete e aquilo reverbera na sua vida temporal de maneira prática. Outro dia, a madre dizia, irmã Maria Raquel, procure meditar numa estação da Via Sacra, uma por dia. Eu tenho uma devoção muito grande pelo Calvário. Meu nome é Calvário, né? Da Santa Cruz e de Nossa Senhora das Dores. Porque foi o que primeiro que me atraiu inicialmente no meu encontro com Jesus, foi Jesus crucificado, flagelado. Aquilo mexia o meu coração de uma maneira, e mexe até hoje. Então ela dizia, a cada dia, medita numa estação da Via Sacra. Talvez você não tenha 30 minutos para fazer isso, mas 5 minutos. Aí dentro do ônibus, indo para o trabalho, dentro do carro, voltando. Outra vez quando você vai tomar um banho ali e você meditar 5 minutos. Jesus que é condenado à morte. Ou enquanto o elevador sobe e desce, Jesus é flagelado. Jesus encontra sua mãe no caminho do Calvário. Virgem Santíssima, eu preciso te encontrar hoje. Nesse Calvário que eu estou passando. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Entende que nós não teríamos nem tempo para fazer da nossa mente oficina do diabo. Porque o diabo está fazendo isso em muitas mentes. Por quê? Porque decoramos, porque descuidamos dessa prática fundamental, meditar nas verdades eternas. E aí quando o demônio chegar com os maus pensamentos, você vai dizer, não, eu não tenho tempo para isso aqui, não é? Eu não tenho tempo para esses maus pensamentos, porque eu mal tenho tempo para meditar nas verdades eternas. Sai daqui, vai de retro, Satanás. Como é bonito o ambiente, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. O nosso mosteiro, esse ambiente monástico, para onde eu me viro aqui, eu vejo a imagem dos santos. Outro dia eu cheguei aqui no estúdio e falei, eu vou cumprimentar eu vou me deter um pouco diante de cada imagem que aqui está. Nós sabemos a doutrina da igreja sobre as imagens. Nós não cultuamos, nós não idolatramos de maneira alguma. É uma imagem. Assim como você tem às vezes uma foto de pessoas que lhe são queridas, mas a imagem me faz elevar o pensamento, né, a aquela pessoa. Então, eu sei que é apenas uma imagem, mas aquela imagem me remete à pessoa. Não é isso? Então, eu me detive ali diante da imagem de Nossa Senhora. Depois eu vim para a imagem de São Miguel. Aí depois eu vi que tinha a Pompeia, tinha os Santos Anjos, tinha São José, tinha Jesus crucificado. Meu Deus, será que vai dar tempo? E eu fui ali. Mas como isso eleva a nossa mente. Como a própria, a iconografia, como é belo você contemplar aquela imagem que eleva o seu coração e ali já te leva a uma meditação. O que é que você tem cultivado ao seu redor também na sua casa? No seu ambiente de trabalho, coloca ali na sua mesa o crucifixo, coloca ali no seu carro, sabe? Vai enchendo o ambiente daquilo que te leve a uma meditação, daquilo que te leve a se recordar das verdades eternas. Vai enchendo. Por quê? Porque o mundo está aí cheio de outdoors, colocando o pecado na vitrine. Você sai e encontra mulheres nuas, estão no outdoor. Homens desnudados estão ali para quê? Para te levar à luxúria, para te fazer ter pensamentos pecaminosos. E isso vai entrando. E daqui a pouco nós vamos estar, não mais nos indignamos diante daquilo, nos escandalizamos, mas vamos normalizando o pecado. Normalizando a estereotização. Não. Não. Meditar é aplicar a mente numa verdade sobrenatural para convencer-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. A expressão aplicação da mente indica que a meditação é uma realidade que requer um esforço. Se não estivermos dedicados a um trabalho mental de ruminar, de pensar numa verdade de fé, como alguém que está a roer um osso,
dificilmente conseguiremos meditar. Veja o que o Padre Antônio Roio Marim está dizendo. É ruminar. Esse é um trabalho mental. Pensar numa verdade de fé, como alguém que está a roer um osso. Se deter ali. E veja por isso que existe tanto malefício hoje nesses dispositivos que nos cercam. Porque eles ficam a todo instante nos tirando daquilo que é essencial muitas vezes. Aqui eu estou falando daquilo que é necessário para o seu trabalho, né? Hoje em dia, muitos dos nossos trabalhos envolvem essas ferramentas. Mas você precisa ter maturidade para entender o seguinte. Esses dispositivos, eles têm o efeito dele, é efeito de droga. Então, ele vicia quem é maduro e quem é imaturo. Ele é feito para isso. Eu falava ontem com a irmã Maria Joana sobre isso e dizia exatamente, é impossível você consumir cocaína, você consumir uma droga e não experimentar o efeito dela. É viciante. Então, usar esses dispositivos, eles são feitos, e aqui existe um estudo, gente. Isso aqui não é feito de qualquer maneira. Esses dispositivos, eles são montados e pensados de maneira... Existe todo um estudo da parte cerebral do que causa. Ele é feito para produzir o efeito da droga. Então, se você... eu sou maduro, não interessa aqui. Ele vai viciar de igual modo. Eles são pensados exatamente... Outro dia eu meditava, não é à toa que o nome é rede. Rede, o que é rede prende, né? E a gente tem que ter cuidado com isso. Veja, por exemplo, no seu aparelho hoje, quantos aplicativos que de fato são necessários. Ontem eu apaguei praticamente todos. Deixei o do Instituto Hesed. Ontem eu apaguei praticamente todos. Deixei o do Ofício Divino, mas fazendo um propósito de, na medida do possível, rezar sempre com o breviário. Saí apagando, apaguei, eu disse, não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso, não preciso disso, não preciso, não preciso, não preciso, não preciso. Me esforçar por ter uma vida aqui no real. Me esforçar por ter uma vida naquilo que é real. E não por gastar a minha vida e desperdiçar a minha vida naquilo que é irreal, naquilo que é virtual. Entende isso aqui? Por que eu estou falando isso? Porque a meditação, ela vai requerer esse esforço, é uma concentração que eu faço. E hoje, a ditadura é a ditadura do barulho para te impedir de meditar. E de mudar de direção, de tomar decisões acertadas. A meditação tem por objeto uma verdade sobrenatural sobre a qual pensamos, a fim de sermos capazes, com o auxílio da graça, de contemplar com clareza e profundidade no que realmente significa. Então, eu estou explicando para você ponto por ponto disso aqui. Tá? Talvez a gente hoje não passe daqui. Você, paciência. Porque o que eu estou falando aqui, gente, é algo que muitas vezes não se fala por aí. E sem vida de oração, sem meditação cristã, sem reflexão, não tem encontro com Deus. Aplicação da mente sobre uma verdade sobrenatural, ou seja, sobre a qual pensamos, a fim de sermos capazes, com auxílio da graça, de contemplar com clareza e profundidade o que realmente significa. O que significa a paixão de Cristo? O que significa dizer que Deus deu a vida por mim? O que significa o fiat da Virgem Maria, o sim de Nossa Senhora ao plano de Deus? O que significa o batismo de Jesus? O que significa na minha vida hoje, Jesus que carrega a sua cruz? O que significa toda a verdade revelada? Hoje, o que é que você fazia ainda há pouco? Você estava meditando, examinando a sua consciência. Será que a minha conduta está de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim? Será que eu tenho sido um bom esposo, uma boa esposa? E eu olho para São José, o esposo, e eu olho para Nossa Senhora, a esposa. Será que eu tenho sido um bom filho? Eu olho para a Sagrada Família. A atitude de meditar sobre determinada verdade tem o objetivo de mover-nos a amá-la. Você está meditando sobre isso,
tem um intuito de fazer com que você ame essa verdade. Porque essa verdade se refere a uma pessoa, a quem? A Jesus Cristo. A Jesus Cristo. E a principal forma de amar a verdade meditada é assumir um propósito. Veja, você medita numa verdade para que você possa amar essa verdade. Jesus deu a vida por mim. E essa verdade, ela se refere sempre a uma pessoa, Jesus Cristo. E uma vez amando essa verdade, você possa assumir um propósito que te leve a praticá-la com a ajuda da graça. Eu também quero dar a minha vida pelo Senhor. O Senhor me ama a esse ponto, eu também quero responder ao amor do Senhor. Se ao concluir a meditação, você não assume um propósito concreto, pelo qual você se dispõe a praticar aquela verdade que você meditou, vou meditar no batismo de Jesus. Como é que eu estou vivendo o meu batismo? No batismo eu ouço o ressoar da voz do Pai que diz, este é o meu filho muito amado. Eu sei que esse ressoar da voz do Pai também hoje se faz sentir na minha vida, porque eu sou batizado e pelo batismo tornei-me filho de Deus. E o Senhor olha para mim e diz, esse é o meu filho muito amado. Mas será que a minha vida tem te agradado, Senhor? Eu preciso voltar, olha a meditação em você, eu preciso voltar, eu preciso viver o meu batismo. Ou seja, eu preciso viver como filho de Deus. E não como filho da serpente, não como filho de Satanás. Isso é fruto de uma meditação. Então você se dispõe a praticar aquela verdade. Eu quero viver o meu batismo. Estou dando um exemplo para você. Reduzimos a meditação. Se ao concluir você não assume isso, a meditação não passou de uma simples conversa. É o que está dizendo o padre Antônio Uroio Marim. O amor possui implicações concretas e nos impele a uma mudança de vida. O que é que o apóstolo vai dizer? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impele. E sendo a meditação um empenho de amor, se ela não nos conduzir à conversão, ela não estará sendo verdadeira oração. Se a meditação, está dizendo o padre Uroio Marim, se a meditação não leva a uma conversão, ela não é verdadeira oração. Mas é apenas um teatro, é uma fantasia. Eu que estou aqui todos os dias nesse Santo Rosário, que acordo 2:30 da madrugada. Mas se essa meditação, ela não leva a uma mudança de vida, a uma metanoia, ela não está sendo verdadeira oração. Ela está sendo um teatro, um exercício de fantasia. Olha o que o padre Antônio Uroio Marim está dizendo. Para que seja verdadeira oração, ela precisa necessariamente me conduzir a uma mudança de vida. Gente, quem medita encontra o caminho da felicidade. Eu sei que já venderam muitas propagandas por aí para você, não é? O caminho da felicidade, pois está aqui. O caminho é Jesus. E quem medita encontra, percorre esse caminho da felicidade. Salmo 1, versículo 2. Feliz quem encontra o seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. E a medita dia e noite sem cessar. Primeiro Salmo, versículo 2. Feliz aquele que medita dia e noite na lei de Deus. Tudo o que ele faz vai prosperar. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e veja o Salmo 1. É belíssimo. Belíssimo. Tudo o que ele faz vai prosperar. Tudo. A palavra vai dizer tudo. Tudo o que ele faz vai prosperar. Quem, irmã Maria Raquel? Aquele que medita na lei de Deus, dia e noite sem cessar. É uma frase belíssima, agora eu não vou saber de cor, né? Não lembro, talvez seja do Chesterton. Irmã Maria Joana, procura para mim. Mas que ele vai dizer, eu já não posso ver um campo de trigo. Eu já não posso ver um nascer do sol. Eu já não consigo ver uns altos montes sem lembrar do Senhor. É uma frase belíssima. Aquele coração que aprendeu a ver em cada detalhe
Em cada detalhe que ele vê, porque é um coração enamorado. Meu tempo já está acabando, gente. É impressionante. Aquele coração enamorado, apaixonado, que tudo que ele vê, ele se lembra então do seu bem-amado. Se ele vê um pedaço de pão, ele vai se lembrar do seu amado que se fez alimento, se fez pão. Não é? Sabe, cada detalhe do dia me faz lembrar do Senhor. Traze sempre na boca as palavras desse livro da lei. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, e assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Abre a sua Bíblia. Josué 1, 8. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, ou seja, a Sagrada Escritura. Medita o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, e assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Filipenses 4:8. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, louvável, tudo que é virtuoso, é o que deve ocupar os vossos pensamentos. Chesterton, esse escritor inglês, escreveu assim: um homem viveu há 2 milênios no Oriente. Olha o que o Chesterton escreveu. Um homem viveu há 2 milênios no Oriente. E hoje eu não posso olhar para uma ovelha. Eu não posso olhar para uma andorinha. Eu não posso olhar para um lírio. Eu não posso olhar para um campo de trigo, uma vinha, uma montanha, sem pensar nele. Por que Chesterton está dizendo isso? Porque ele conhecia as Escrituras e ele leu a parábola da ovelha desgarrada, ele leu quando Jesus falou dos lírios do campo, ele leu quando Jesus falou dos campos de trigo, da vinha, e ele diz: eu não posso ver isso sem pensar nele. A beleza da natureza é o carinhoso sorriso de Cristo mostrado através da matéria. A alegria, que era a pequena publicidade do pagão, é o gigantesco segredo do cristão. A alegria. Eu não posso então hoje ver um campo de trigo, uma montanha, uma vinha, sem pensar em Jesus, naquele homem que viveu há 2 milênios. Dom Lorenzo, então, na página 182 do nosso livro, ele vai dizer o seguinte, parágrafo 1. Se deseja ter oração por algum tempo, como já dissemos, por 1 hora ou mais, acrescente à oração a meditação da sagrada vida e paixão de Jesus, aplicando sempre suas divinas ações à virtude que você deseja alcançar. Por exemplo, se você deseja alcançar a virtude da paciência, você tomará algum ponto, como por exemplo o mistério da flagelação de Jesus. Você vai meditar aqui, por exemplo. Eu quero tanto alcançar essa virtude, a virtude da paciência. E você vai meditar então em Jesus flagelado. Como vai dizer a Escritura, como ovelha conduzida ao matadouro, ele não abriu a boca. Como ovelha nas mãos do tosqueador, ele não abriu a boca. Ele foi. A mansidão, a paciência de Jesus diante daquele julgamento tão injusto. Não é a paciência diante de uma justiça, não. É a paciência diante da injustiça. Você vai meditar nisso aqui. E você vai ver que o seu coração vai começar a amar essa verdade, vai se inclinar para essa virtude, vai querer imitar Jesus. E aí, ao meditar, você vai finalizar e vai pedir ao Senhor que pelos méritos, pelos méritos da flagelação, que o Senhor te conceda a virtude da paciência. Catecismo, parágrafo 2705. Vamos enriquecer ainda mais esse nosso encontro. 2705, abra o seu catecismo. Quem não tem catecismo vai providenciar, tá? Livraria Imaculada dispõe também para você. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder
ao que o Senhor pede. Você está compreendendo aqui por que a vida de tantas pessoas está sem sentido? Pessoas que não encontram sentido na vida. Pessoas que não encontram sentido naquilo que fazem. Por quê? Porque estão no automático. Porque estão só existindo. Quando você não medita, você então já não encontra sentido nem na sua vida, você não encontra sentido no que você faz, você não encontra sentido no seu matrimônio, você não encontra sentido nos sacrifícios por amor aos seus filhos, você não encontra sentido no sacrifício nem por amor a Deus, você não está encontrando mais sentido na sua vida consagrada, na sua vida sacerdotal, você não encontra mais, porque falta meditação. Olha o que o catecismo está dizendo. A meditação é sobretudo uma procura. E se eu não me engano, escutei isso certa vez, né? Os meus queridos psicólogos aí de plantão, se eu estiver errada, me corrija, mas se eu não me engano, é isso aqui. O sentido não se dá, mas se encontra. Você encontra o sentido daquilo que você então está fazendo. Não é necessariamente dar sentido ao que você faz, mas encontrar no que você faz o sentido. A meditação é sobretudo uma procura. O espírito procura compreender o porquê. Para quê? A fim de aderir e responder ao Senhor. Para isso é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Meus irmãos, se era difícil para esse povo aqui há 2000 anos atrás, o que será para nós hoje? Como é que nós vamos sobreviver a isso, pelo amor de Deus? Maria Joana está ali dizendo, é muito difícil. Senhor, enviai os santos anjos em nosso socorro. Vinde depressa, socorrei-nos. Porque tudo foi montado para que você fracassasse. Para que nós fracassássemos. Alguém no chat estava dizendo, e quem trabalha com rede social? Nós estamos aqui. Quem evangeliza pelas redes sociais. Maria Joana está dizendo, trabalhar é uma coisa, consumir é outra. Vem explicar isso aqui, irmã Maria Joana. Vem aqui explicar. Quem trabalha com rede social, como é que faz? Não é? E ela está dizendo, trabalhar é uma coisa, consumir é outra. Vem ligeirinho aqui. Minha gente, ela quer que eu pregue de qualquer jeito. Cadê? Nós também trabalhamos com as redes sociais. O nosso apostolado hoje, de maneira mais forte e expressiva, é completamente dentro das redes sociais. Mas uma coisa é, eu preciso produzir um conteúdo, produzir alguma peça, alguma pregação. Sim, a rede social, eu preciso me adequar ao formato, saber como é que o usuário vai assistir, se é o formato em pé, deitado. O que é que eu posso entregar de melhor para a pessoa que vai assistir? Mas outra coisa é, você passa 1, 2, 3, 4 horas. Se você está produzindo um conteúdo para a rede social, de fato, você não tem condições de estar lá passando horas só subindo vídeo. Essa é a diferença fundamental. E se eu me empenho em fazer um bom conteúdo, logo eu vou consumir muito menos, porque eu estou empenhada em entregar o meu melhor para aquele que vai assistir. Foi demais. Extraordinário. Extraordinário. Gente, ela ainda vai pregar até o final dessa quaresma. Eu não estou me comprometendo, não. Entende isso aqui? E para isso, olha, é indispensável uma atenção difícil de ser disciplinada. Você vai precisar se esforçar. Ainda mais esse mundo agitado de hoje. Geralmente se utiliza um livro e os cristãos dispõem de muitos. Só a Sagrada Escritura está aí, uma verdadeira biblioteca. Especialmente o Evangelho, as imagens sacras, os textos litúrgicos do dia ou do tempo, os escritos dos padres espirituais, as obras de espiritualidade, o grande livro da criação e o da história, a página do hoje de Deus. Inclusive, já vou pedir aqui o presente dos votos perpétuos, viu? Uma coleção ali
dos padres do deserto, que eu estou de olho. Quem sabe chegou a hora. Meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido e confrontando consigo mesmo. Aqui se abre outro livro, o da vida. Ontem, irmã Maria, acho que até o Kindle foi pro ar. Porque eu tenho vários livros físicos ali naquela biblioteca que eu não consigo tempo para ler. Como é que eu vou estar atrás de outro? Até aqui entra uma gula espiritual. Uma gula espiritual que ele impede de saborear o que você tem. Eu tenho ali uma biblioteca cheia de livros físicos que eu não consigo, não tenho tempo muitas vezes para como é que eu vou estar atrás de um monte de coisa outra, sabe? Mas veja, ele está dizendo aqui, meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo. Aqui se abre outro livro, da vida. E passamos do pensamento à realidade, conduzidos pela humildade e pela fé, descobrimos os movimentos que agitam o coração e você pode então discerni-los. Trata-se de fazer a verdade para se chegar à luz. Senhor, que queres que eu faça? Os métodos de meditação cristã são tão diversos quanto os mestres espirituais. Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Não vai frutificar. Sem meditação não vai frutificar. O demônio vai arrancar a semente. Um método é, entretanto, apenas um guia. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração. E só tem um caminho, Jesus Cristo. A meditação mobiliza o pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Quando você para meditar, toda essa máquina ela é mobilizada. A sua inteligência, a sua vontade, a sua imaginação, as suas emoções, o seu desejo, tudo isso é movimentado. Essa mobilização é necessária para aprofundar as convicções de fé, suscitar a conversão do coração, fortalecer a vontade de seguir Jesus. A oração cristã procura meditar de preferência os mistérios de Cristo. Aqui está a força do rosário. Porque o rosário é a meditação da vida de Cristo. Como também a Léxio Divina, a leitura orante da palavra. Vocês não têm noção do que é na minha vida meditar todos os dias a palavra de Deus. E Jesus encontrou uma maneira de me obrigar a isso. Porque todos os dias eu preciso produzir aqui o vídeo da meditação diária da palavra que sai no canal todos os dias. Então, gente, as pessoas perguntam como é que você grava? Como é que a senhora grava, irmã Maria Raquel? A senhora grava muitas de uma vez, salvo se houver uma viagem ou necessidade, mas no comum não. Eu me obrigo a gravar um de cada vez. Por quê? Porque eu rezo. É muito fácil hoje, gente. Você usar, por exemplo, a inteligência artificial, um Google, um chat GPT, você colocar ali a citação e ele dá para você o que você tem que dizer. Não. Eu me nego a fazer isso dessa maneira porque eu preciso que o Espírito Santo fale. Essas ferramentas, elas sim podem ser usadas de maneira muito proveitosa e boa. Mas eu preciso que a leitura orante da palavra, eu não posso fazer um teatro, eu preciso de fato sentar-me naquela cadeira, abrir a palavra de Deus, pedir o Espírito Santo e escutar o que Deus quer falar. Aquilo que nós falávamos ainda há pouco, a inteligência artificial, o chat GPT, ele pode me dar muitas citações bíblicas, mas ele não vai me dar intimidade com Deus, portanto, cuidado. Porque é aquilo que pode ser utilizado de maneira proveitosa e boa. Satanás quer fazer com que aquilo se torne causa de sua ruína e destruição. Então ali eu não faço um teatro, ali eu sento, eu rezo. Essa semana mesmo, numa consulta, a doutora perguntou, irmã Maria Raquel, a senhora reza antes de fazer? Claro que eu rezo. E por isso que os frutos vêm, por isso que eu não paro de escutar as pessoas dizendo, irmã Maria Raquel, a senhora entrou na minha casa, sentou assim no sofá e começou a falar comigo. Veja, milhões de pessoas veem aquela palavra, mas Jesus não se comunica com milhões. Jesus se comunica com cada uma de maneira individual. É isso que eu escuto. A palavra foi para mim.
Jesus falou comigo. Por quê? Porque é o Espírito Santo, gente. Isso é fruto da meditação. Outro dia, precisava fazer rápido por causa de uma determinada necessidade e eu não consegui. Eu disse, Maria Joana, eu não consigo fazer sob pressão. Eu não consigo fazer, gravar sob pressão, não vem, eu não consigo. Eu preciso respeitar, não é, a ação do Espírito Santo. Essa forma de reflexão orante é de grande valor. A oração cristã deve, no entanto, procurar ir mais longe, até o conhecimento de amor do Senhor Jesus, a união com Ele. Meus queridos, veja como se fazer meditação de forma prática. Eu tenho 7 minutos com você. Como fazer a meditação de forma prática? Vamos lá. Primeira coisa, primeiro passo, e aqui Dom Lorenzo vai nos instruir. Primeiro passo, reservar diariamente uns minutos para a meditação. No lugar e com duração fixos. Já disse para você que essa história vai se der, vai, não vai, não dá. Reservar diariamente uns minutos para a meditação. Primeiro conselho prático, reserve. Vai ser às 4 da madrugada, vai ser às 5, vai ser 10 da noite, vai ser meio-dia, eu não sei. Mas você vai reservar um tempo diariamente, uns minutos para a meditação. De preferência, no lugar e com duração fixo. Tem que ter duração fixa, porque depois é tão maravilhoso, sabe? Que depois, senão você passa do tempo e aí você já não vai ser mais, né? Porque a gente tem que descer do Monte Tabor. Quando Jesus sobe o Monte Tabor com os discípulos, aí Pedro vai dizer, é tão bom estar aqui. Vamos ficar aqui mesmo, né? Não, Pedro, tem um calvário ali para a gente enfrentar. Então, às vezes, quando a gente vai para a oração, é assim também. É tão bom estar aqui com o Senhor. Não, mas a gente tem que sair daqui. A gente tem que fazer tudo aquilo que Deus espera de nós, né? Tem que cumprir nossa missão. Tem que lavar os pratos, tem que lavar o banheiro, tem que dar de comer para as crianças, tem que fazer isso, tem que resolver, ter reunião, tem que buscar na escola, tem que deixar, tem que preparar a pregação, tem que fazer a vida que segue. Então, tem que ter duração fixa, até para que você valorize. A meditação tem como ponto de partida normalmente um livro. O segundo passo, leve um livro. O catecismo fala aqui de 3 tipos de livro, né? Os livros impressos, um trecho da Bíblia ou de um livro espiritual. Quando você vai rezar, a Bíblia, o aplicativo da Bíblia, tá? Se você vai, tudo bem, vai lá. Mas então, meu querido, desliga a internet. Desliga as notificações, porque não dá. E hoje ainda inventaram a história de um relógio que fica apitando no teu braço. É o fim. Gente, olha a que ponto a gente chegou. Não basta o celular aqui, o dispositivo. Tem que ter o relógio no braço. Gente, vão estudar as consequências disso. Vão ler. Vão se informar. Vão estudar. Vão se informar onde é que vocês estão andando e as consequências disso neurológicas, as consequências disso para o teu cérebro. Porque depois vocês estão doentes e não sabem por quê. Não fica com o que eu digo, não. Estudem, pesquisem, procurem saber. Existe benefício? Certamente, senão não está no teu braço. Mas veja se o benefício compensa o malefício que gera. Entendeu? Veja se o benefício gerado compensa o malefício que está gerando na tua saúde psíquica, emocional, sem falar espiritual. O livro da natureza, quando você contempla e medita na criação, né? E o livro da nossa vida. Quando você olha para a sua vida, como eu sou, como eu estou, porque eu me sinto vazio, porque não consigo isso ou aquilo, porque não cumpro com os meus deveres, que virtudes eu tenho que me fazem falta. Então, esses aqui são 3, não é, livros que você pode levar para a sua meditação. O livro escrito, impresso, a Bíblia é um livro espiritual, o livro da natureza, contemplar a criação, né, no jardim, uma meditação, ou o livro da sua vida. Quem é você? Como você está? Tem como me dar mais uns minutinhos de missa, ver, irmã Maria Joana? Só 5 minutinhos. Terceiro passo, é preciso fazer o esforço de refletir. Não é? Não devemos meditar como quem estuda para uma prova escolar. Eu falava outro dia, existe diferença aqui entre léxio divina e estudo bíblico. Existe diferença. Uma coisa é a leitura orante da palavra, outra coisa é um estudo bíblico. Então,
a meditação, nós não devemos meditar como quem estuda para uma prova escolar. A oração ela deve ser simples e sincera. Detenhamos-nos sempre num texto claro que nos facilite ver melhor algo que Deus pede ou algo que acontece conosco que deveria mudar. Quarto passo. Ajuda muito tomar algumas notas em um caderno ou agenda. Né? Eu li aquilo ali, mas teve aquela frase que reverberou. Né? Eu li 5 linhas, 5 frases ali, mas teve uma que reverberou, uma que veio como um soco no meu estômago. Aquilo ali hoje falou forte ao meu coração. Escreve, toma nota. Anotar algumas frases que nos tocaram, luzes concretas sobre modos de melhorarmos, resoluções que nos propomos levar à prática. Não é? Quinto ponto, como diz o catecismo, passar do pensamento à realidade. A vida real e prática. Há conclusões que mudem e melhorem algo. Nunca ache que a meditação é inútil. É um tempo perdido. É um tempo inútil. Para que eu estou aqui nessa meditação? Podia estar fazendo tanta coisa, podia estar lavando aquela louça. Estou aqui na meditação. Nunca ache que a meditação é inútil. Inútil é uma vida onde não há meditação. Inútil é a vida daquele que não medita, que não reflete. É um homem imponderado, irrefletido. A vida real e prática, há conclusões que mudem e melhorem algo. Então, passar da meditação, do pensamento, à realidade. Qual foi o fruto daquela oração? Qual a resolução prática? Né? Isso aqui, o quarto passo da Lexio Divina. Né? Que me leva a uma mudança. Quinto, sexto, quer ver os frutos bons da oração, mesmo daquela que te parece inútil? Então, 3 coisas. Em primeiro lugar, são frutos as resoluções práticas, não é? Que te incentiva a lutar para pensar melhor, trabalhar melhor, tratar melhor Deus, tratar melhor as pessoas. Segundo, às vezes já será um bom fruto que tenhamos captado uma luz e fiquemos felizes com isso. Ele está dizendo aqui, gente, quais os frutos dessa boa meditação? Pode ser uma resolução prática, pode ser, às vezes vai bastar uma luz que você teve, um insight que você teve e já fique feliz com isso. Por exemplo, agora eu entendo o que é ser humilde. Não necessariamente uma coisa, um ato ali concreto, uma resolução prática, mas você, na oração de hoje, agora eu entendi o que significa humildade. Agora vejo como é verdade que ser teimoso nas discussões, achar que eu sempre tenho razão e desprezar o ponto de vista dos outros, agora eu entendo que isso é orgulho. Eu tenho que mudar isso. Isso aqui é uma luz, um insight, um fruto da meditação. Fique feliz com isso. E terceiro, outras vezes um grande fruto, mesmo que não ocorra resolução concreta, mas será sairmos da oração com melhor disposição. Talvez naquele dia, veja, você estava muito estressado, você estava muito mal-humorado, você estava muito agitado. Mas quando você parou para meditar, o que aconteceu? Você acalmou, pacificou. Você saiu dali com a paz na alma. Você saiu dali com mais sede de Deus, você saiu dali com a disposição renovada para servir. Então, alegre-se com isso. Entende? Eu vou repetir aqui como é que se faz a meditação de forma prática. Primeiro, reservar diariamente os minutos para isso, com lugar e duração definido. Segundo, a meditação tem como ponto de partida normalmente um livro. Pode ser o livro impresso, Bíblia, livro espiritual, pode ser o livro da natureza, o livro da sua vida. Terceiro, é preciso fazer o esforço de refletir. O esforço de refletir. Não é um estudo, é reflexão, é meditação. Quarto, ter um caderno, uma agenda onde você possa anotar. Inclusive os diários espirituais do Instituto Hesed estão aí maravilhosos. Eu já garanti o meu, garante o seu. Com espaço para anotação. Quinto, passar do pensamento à realidade. Algo precisa mudar, algo precisa melhorar, não é? E sexto, querer ver os frutos da boa oração. Mesmo daquela que lhe pareceu inútil. Querer ver os frutos da boa oração. E aí que ele está dizendo, uma resolução prática, um insight, uma luz, ou até mesmo um estado interior que mudou. Você chegou agitado e saiu calmo. Então, a meditação, não é? Quando você se aplica,
você sempre vai aurir dali um fruto que você não encontraria de outra maneira. Nem em 3 horas de terapia. Você não encontraria de outra maneira. Senão por meio da oração com meditação. A oração de meditação. É o que Dom Lorenzo hoje nos instrui. Gente, amanhã nós vamos então dar início ao capítulo 26. Valeu ou não valeu a pena? Veja, essas 3 aulas, essas 3 formações sobre vida de oração, vocês não podem desperdiçar. Se perdeu a primeira, hoje é a quinta-feira, né? Eu comecei na terça. Terça, quarta e quinta, nós dedicamos aqui a vida de oração. Se você perdeu, passe essas 3 formações e olha, depois da missa a formação sai cortada para que você possa compartilhar com outras pessoas. Não deixe de receber. Primeiro, porque é necessário rezar. Segundo, sem silêncio não há oração. E terceiro, como você deve rezar a pregação de hoje. Tá bom? Foi uma alegria enorme estar aqui com você, partilhando sobre as maravilhas de Deus. E que bom que você vai crescendo espiritualmente, vai se fortalecendo na fé e vai se tornando aí inabalável. Por quê? Porque o Senhor é a sua força.